O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, esteve em Taubaté para a primeira reunião ordinária do Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba. Na ocasião, ele falou com a nossa equipe sobre perspectivas para a região. A reportagem é de Thaís Orlovic. Em uma reunião a portas fechadas, os participantes não chegaram a um acordo de uma candidatura à eleição para presidente do CODIVAP. Um novo encontro ficou agendado para o dia 10 de março, quando os prefeitos voltam a se reunir para escolher o sucessor de Hernani Primazzi, ex-prefeito de São Sebastião. CODIVAP é Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba. Existe há 47 anos e abrange 44 cidades do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte e Alto Tietê. As reuniões acontecem uma vez ao mês, realizadas em algumas cidades do Vale do Paraíba, nas quais os prefeitos estabelecem as metas que serão buscadas pelo consórcio. Alguns prefeitos que administram as suas cidades e têm alguma experiência bem compreendida e de sucesso, podem compartilhar essa experiência com outros prefeitos. E o prefeito não precisa ficar inventando a roda em cada política pública criativa que ele quer introduzir na sua cidade. Ele compartilha experiências, entende como aquela experiência pode se adaptar à sua cidade e passa a aplicá-la. De outro lado, é uma forma de pressionar o governo federal e o governo estadual, ambos os governos, a ouvirem as cidades da região, as cidades do Vale, região litorânea, Mantiqueira e Alto Tietê. É uma forma dos ministros atenderem os pleitos das cidades, dos secretários de Estado. Eu já participei de reunião até com o governador. Uma das reuniões do CODIVAP foi feita lá no Palácio Bandeirantes, na presença do governador. Então, essa pressão, essa reunião de esforços entre os prefeitos para pressionar, para sermos ouvidos, o CODIVAP faz muito bem. No momento de crise é fundamental a gente juntar os investimentos. Todos os investimentos federais, estaduais e municipais devem convergir na mesma direção. Conhecer os programas federais e estaduais para a gente poder adequar os nossos a esses programas é fundamental nesse momento. A polícia, ela faz a sua parte, mas ela por si só, ela não vai dar conta e nem tem condições do problema de segurança pública. Depois que nós fazemos a nossa parte, quando a gente esclarece um crime, quando a gente prende, é necessário que entre o Estado e aí principalmente o município com políticas sociais, porque aquele que foi preso, certamente ele vai sair, certo? Ele precisa ser reeducado, ele precisa encontrar um ambiente melhor quando sai, porque senão, certamente, ele vai voltar a delinquir. Certo? E os prefeitos, pelo que a gente tem conversado, esses novos prefeitos que estão aí, eles já estão bastante conscientes disso aí, certo? Em que pese a crise econômica, eles estão bastante interessados em desenvolver um trabalho integrado com a segurança pública, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. O encontro teve também a participação do ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira. Ele falou aos participantes da reunião sobre o desenvolvimento e o futuro do país. Nós estamos esperando que para o próximo semestre, são essas as expectativas do governo, mas também dos analistas econômicos, que a economia volte a crescer. Se a economia volta a crescer, se o setor produtivo volta a crescer, então volta a gerar empregos e, consequentemente, essa curva tende a voltar a cair, que é a curva do desemprego. Ele abordou também as perspectivas para a região dos municípios que compõem o CODIVAP. Minha recomendação é que os prefeitos procurem fazer ajustes, procurem desburocratizar, aliás, eu vou até mencionar isso na minha fala com eles, para facilitar o ambiente de negócio, para facilitar a vida do empreendedor, a vida do empresário, a vida do comerciante. E se houver essa facilitação e eles tiverem condições de desenvolver negócios de forma mais fácil, também haverá uma contribuição para o crescimento da economia e geração de empregos, que é o nosso maior desafio. E você já sabe, o que acontece fora da nossa região também é destaque aqui. Você vai acompanhar agora outras informações do cenário nacional, dentre elas a mudança de velocidade máxima permitida nas marginais Pinheiro e Tietê, em São Paulo. Acompanhe. A velocidade das marginais Tietê e Pinheiros aumentou. Carros e motos podem andar a 90 km por hora na pista expressa e a 70 km por hora nas pistas central e local.
Já os caminhões têm limites de 70 km na expressa e 60 na central e local. A mudança foi promessa de campanha de João Dória, que criticou o ex-prefeito Fernando Haddad, dizendo que a gestão anterior estava mais interessada no rendimento das multas do que na segurança, embora Haddad tenha mostrado que com a redução da velocidade, caiu consideravelmente o número de acidentes das marginais. Para amenizar os riscos de acidente, Dória criou o programa Marginal Segura, que engloba uma série de ações de melhoria da segurança nas marginais, entre elas intervenções para pedestres, ciclistas, motociclistas e também ações educativas. Depois da febre chikungunya e da dengue, a ameaça neste verão vem da febre amarela. O governo de Minas Gerais decretou nesta sexta-feira situação de emergência por causa da doença. A principal medida é a vacina. Estamos vacinando na zona rural, onde é o principal foco de acometimento da doença, e estamos também vacinando na zona urbana. Não faltará vacina, nós teremos vacina para todos e em breve nós iremos conseguir suplantar esse surto. A situação de emergência em saúde pública foi decretada em 152 cidades por um provável surto de febre amarela, que tem em investigação 133 casos e 38 mortes apenas em 2017. Existe a suspeita de que o filho adotivo de Heraldo, Wellington, tenha morrido vítima da doença. Aí ele adoeceu de febre no sábado e aconteceu ele morrer na quinta-feira. E o médico falou que é o sintoma da febre amarela. A população está preocupada. Porque aqui tem mosquito demais. Igual ali na minha casa, a minha força na porta da cozinha, que quem fez já fez errado. Na porta da cozinha. A febre amarela é uma doença infecciosa grave provocada por um vírus que causa febre alta, calafrios, cansaço, dores de cabeça e musculares, náuseas e vômitos. Com quase 21 milhões de habitantes, Minas Gerais registrou seu último caso autóctone, quando a doença é contraída na própria região, em áreas silvestres em 2009. Em todo o Brasil, não há registro de casos urbanos desde 1942. Esse foi o Giro Nacional de Notícias, mas daqui a pouco, ainda nessa edição, estarei de volta com outras informações aqui da nossa região. Até já! O Brasil tem mais de 25 milhões de idosos. Um número grande em comparação à população geral do país, que é de 207 milhões de pessoas. São grandes as chances de chegar na terceira idade com saúde. Quem tem medo de envelhecer? Na certa, se eu fizer essa pergunta num grupo grande, muita gente vai dizer que não, vai achar que isso é uma bobagem, mas na realidade, por dentro, as pessoas têm um certo receio de envelhecer porque na idade provecta começam doenças e situações de perda de sentidos. Isso vai deixando o sujeito meio desconfiado que está chegando a hora. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, porque não é preciso ter medo de envelhecer se a gente tomar determinados cuidados, tiver algumas cautelas. Dr. Luiz Augusto Ferreira está aqui conosco hoje, é geriatra, e vai nos ajudar a refletir sobre o tema, né? Tudo bem, doutor? Uma satisfação tê-lo aqui. Obrigado, a satisfação é toda minha. Esse tema, porque não precisa ter medo de envelhecer, né? Se a gente tomar cuidado com o nosso corpo, que nas escrituras está lá, é um templo de Deus, a gente tem que cuidar dele, né? Sim, sim. Assim, o envelhecimento populacional do Brasil, a gente está vendo, né? Que em 2025, nós seremos a 6ª população idosa do mundo, né? Então, um contingente bem grande de pessoas, né? Com todos os impactos na previdência, no mercado de trabalho. E uma coisa, por exemplo, que a gente vê em outros países, a gente vai ter que ter gente mais velha trabalhando até mais tempo, que é uma coisa boa, né? Porque os novos estão diminuindo. Então, os idosos, essa história de 40 anos, você já não serve mais para o mercado de trabalho, isso aos poucos já está se mudando, né? Esse conceito. Agora, essa coisa da pessoa adoecer, né? Sim. É uma consequência natural de quem está vivo. Mas a gente pode protelar um pouco, né? Essas perdas de sentido, né? Sim, sim. Assim, a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo mais essas doenças que a gente chama de crônico-degenerativas, que a gente fala. Que é o diabetes, o colesterol alto,
a hipertensão, né? O AVC, o infarto. A gente pode melhorar isso, né? Pode diminuir muito a chance de protelar essas doenças ou mesmo diminuir a chance de nós apresentarmos, né? Muita gente não se dá conta de uma alimentação desregrada, Sim. né? Esses refrigerantes que fast food, né? Tem sódio, tem açúcar, né? E alguns até, segundo dizem, cancerígenos, né? O refrigerante, um copo de refrigerante, uma latinha, tem 6 colheres de açúcar, né? Então é uma quantidade absurda. Loucura, né? E a saúde a gente passa por uma atividade física, né? Por uma alimentação saudável, controlar consultas médicas periódicas, controlar as doenças que a gente tem, né? E estar sempre atento à sociedade, participar de algum clube. A gente sabe que existem estudos que a pessoa que é mais integrada à sociedade, faz alguma coisa, ou uma ajuda social, ou algum clube, alguma coisa, ele vive mais e tem uma qualidade de vida melhor. A própria Adoece medicina está se adequando também a isso, né? Sim. Porque antigamente tinha pediatra, depois agora tem ebiatra e o Geriatra, geriatra, né? sim. Cada um cuidando de uma etapa da vida. A geriatria, ela tem assim nuances importantes para cuidar do idoso? Ou... Sim, o idoso ele tem umas particularidades, né? De medicação, né? O organismo já é mais sensível à medicação. Às vezes uma dose para o adulto, suficiente para o adulto, para o idoso é demais, né? Daí que surgiu a medicina na medicina surgiu a geriatria para ver justamente essa diferença que o idoso tem, né? De medicamentos, de tratamentos, né? Doutor, o exercício físico na chamada terceira idade, eu prefiro chamar de terceira juventude, até em causa própria. O exercício físico é aconselhável? É aconselhável e importantíssimo. Poucas coisas a gente sabe que reduzem a mortalidade, reduzem as doenças, né? Reduz o diabetes, a hipertensão, o AVC, que é o derrame, o infarto, é a atividade física. E não precisa virar um atleta de uma hora para outra, né? Você pode você sair da faixa do sedentário. O que é isso? Se você fizer 3 a 4 vezes por semana, 20 minutos, meia hora de caminhadinha ou natação, alguma coisa assim, você já sai da faixa do sedentário. Saindo da faixa do sedentário, você já reduz em muito essas doenças. Não precisa virar um atleta, se mexer, subir escada, coisa que você faz de carro, você faz a pé. A periodicidade de consulta ao geriatra... Depende de cada caso. A pessoa está bem uma vez por ano, a cada 6 meses, né? Só para fazer uns exames de rotina. E há medicação, por exemplo, que, de certa forma, auxilia essa questão da educação física, da ginástica para o idoso? Sim, assim, os medicamentos, né, para o coração, que a pessoa toma, para o diabetes, né? Circulação. A circulação, aí... A própria atividade física já é um melhor medicamento que existe. Melhora todo esse perfil do paciente. Lipídico, quer dizer, das gorduras, do colesterol, da circulação, que nem você disse, da parte cardiovascular, fortalece o coração. Uma coisa que eu noto em muitos idosos, né, que talvez gere consequências em todo o organismo, seria um processo depressivo, né? Sim, que é comum doenças, nessa sim, nessa é faixa. muito comum, doenças depressivas. E às vezes a depressão do idoso, é importante a gente salientar, ele se manifesta de modos diferentes, às vezes com sintomas físicos, às vezes a família não detecta. Pergunta para ele: o senhor está triste? Não, eu estou bem, mas eu não tenho vontade de fazer nada, né? Eu não tenho fome, falta de apetite também é um sintoma muito proeminente do idoso, depressivo. De repente, o geriatra também pode dar uma ajuda nessa questão da depressão, sim, junto aos familiares, né? Sim. Que muitas vezes não dão atenção devida ao idoso, ele fica ali perdido. Eu vou lhe pedir para dar aconselhamentos nesse sentido. Um sintoma, né? No segmento da nossa entrevista, já, aqui no Repórter Setorial. Síndrome do pensamento acelerado afeta mais de 80% das pessoas de todas as idades. Este é o destaque do Repórter Setorial no próximo bloco.